Olá, crianças! A história de hoje se chama Um Novo Mundo. O verso para decorar está em Gênesis capítulo 1, verso 1, e diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A mensagem é: Deus é amor. Está escrito em tudo o que Ele criou. Você já esteve em algum lugar muito escuro sem nenhuma luz? Era exatamente assim quando Deus começou a criar o nosso mundo. Deus olhou para aquele espaço escuro e cheio de água. Estava na hora de colocar em ação o seu plano para a terra. E disse Deus: haja luz. E de repente houve uma luz brilhante. Então ele separou a luz da escuridão e chamou a luz dia e a escuridão noite. Esse foi o primeiro dia da criação. Em seguida, Deus olhou à sua volta. A água cobria todas as coisas. Ele falou e as águas se separaram, formando o ar que chamamos de firmamento. Esse foi o segundo dia da criação. Deus olhou de novo para aquele mundo cheio de água e disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Enquanto ele falava, aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra e as águas de mares. Ele olhou para a terra e o mar e viu que era muito bom. Depois ele disse: que a terra produza relva, ervas e árvores, que a relva e as ervas produzam sementes segundo a sua espécie e que as árvores produzam frutos também segundo a sua espécie. E Deus olhou para tudo aquilo, as ervas, as árvores, e achou que era muito bom. Esse foi o terceiro dia da criação. Deus olhou para o céu e disse: haja luzeiros no céu, para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles para iluminar a terra e para definir estações, dias e anos. Assim, Deus fez dois grandes luminares, o sol e a lua. O sol, cuja luz era mais forte, para brilhar durante o dia, e a lua, cuja luz era mais fraca, para brilhar à noite. Deus também fez as estrelas, e ele olhou para o sol, para a lua e as estrelas e viu que era tudo muito bom. Este foi o quarto dia da criação. Então, Deus disse: encham-se as águas de seres vivos, voem as aves sobre a terra e sob o firmamento do céu, enchendo o ar com o seu alegre canto. Deus olhou para os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas. Sejam férteis e multipliquem-se. Este foi o quinto dia da criação. Produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos na terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim se fez, e viu Deus que era muito bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que movem-se rente ao chão. Criou Deus o homem e a mulher e os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham e cuidem de toda a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus olhou para todas as coisas que ele criou e ele viu que era tudo muito bom. E este foi o sexto dia da criação. Deus criou o mundo em 6 dias. Quando terminou de deixá-lo bem bonito, ele deu a Adão e Eva para que eles cuidassem dele.
Ainda hoje, Deus quer muito nos dar presentes maravilhosos. E ao olharmos para as coisas magníficas da natureza, nos lembremos que Deus fez tudo isso com muito carinho e que possamos agradecer a Ele por esses presentes maravilhosos. A escolha de Deus. O verso para decorar está em Apocalipse, capítulo 14, verso 7. E diz: Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem é: adoramos a Deus quando respeitamos sua autoridade. Cristiano e Juliana estavam jogando um jogo antes que a hora do recreio terminasse. Mas logo a professora gritou: Venham, crianças! O recreio acabou! Cristiano suspirou e resmungou: Eu não sei por que temos que voltar para a aula tão rápido. Há muito tempo atrás, alguns homens acharam que não precisavam fazer o que seu líder ordenava e decidiram rebelar-se. Queriam fazer as coisas do seu jeito, mas o jeito deles não era o plano de Deus. O acampamento estava uma confusão. Corá, Datã e Abirão estavam muito bravos. Eles não achavam que Moisés e Arão deveriam ser os únicos líderes do povo. Corá também achava injusto que somente Arão e sua família pudessem servir a Deus como sacerdotes. Corá e outros levitas trabalhavam no tabernáculo, mas somente Arão e sua família eram permitidos como sacerdotes. Ele pensava: Eu sou levita, exatamente como Arão. Por que eu e minha família não temos a chance de sermos sacerdotes também? Quanto mais ele pensava nisso, mais injusto parecia para ele. Mas Corá, Datã e Abirão haviam se esquecido de algo muito importante. Moisés não havia pedido a Deus para liderar os israelitas. Deus o havia escolhido. Arão e seus filhos também não haviam pedido a Deus para serem sacerdotes. Deus os havia escolhido também. Quando Corá, Datã e Abirão começaram a reclamar e a desconfiar dos seus líderes, eles não estavam fazendo isso contra Moisés e Arão. Eles estavam reclamando e desconfiando de Deus. Mas Corá, Datã e Abirão logo acharam outros que concordaram com eles. 250 homens se juntaram a eles contra Moisés e Arão. Juntos, eles foram até Moisés e disseram: Por que você se colocou como líder sobre todo o povo de Deus? Moisés os ouviu e os advertiu. É contra o Senhor que vocês e todos os seus seguidores se ajuntaram. Mas aqueles homens se recusaram a aceitar os líderes que Deus havia escolhido. Recusaram-se a seguir as instruções que Deus tinha deixado. Deus queria que todos soubessem que Moisés era o líder que ele havia escolhido para o povo. Deus fez algo que nunca tinha acontecido antes. Corá, Datã, Abirão e os 250 homens que haviam se rebelado foram destruídos. Mas aquilo não foi o suficiente para dar fim às reclamações do acampamento. Pegue um cajado dos líderes de cada uma das 12 tribos de Israel. Escreva os nomes dos líderes de cada tribo no seu respectivo cajado. O nome de Arão foi escrito no cajado da tribo de Levi. Deus ordenou que Moisés deixasse os 12 cajados no tabernáculo durante uma noite. O cajado que pertencer ao homem que eu escolher florescerá. Vou acabar com essas constantes reclamações. De manhã, Moisés e todo o povo foram ao tabernáculo. Queriam ver o que tinha acontecido com os cajados. Quando Moisés trouxe o cajado de Arão, todos ficaram surpresos ao observar que ele havia florescido. Não só florescido, mas tinha botões de flores e tinha produzido amêndoas. Um velho pedaço de madeira havia voltado à vida e produzido frutos. Quando Moisés mostrou ao povo os cajados, eles compreenderam que Deus realmente havia escolhido Arão. Moisés e Arão serviam sob a autoridade de Deus, e o povo finalmente resolveu aceitar e respeitar essa decisão divina. Moisés colocou o cajado de Arão no tabernáculo como lembrança a todos, para que respeitassem a autoridade de Deus. E essa história nos lembra de que devemos respeitar aqueles que Deus coloca em posição de autoridade sobre nós.
finalmente em segurança. O verso para decorar está no livro de João, capítulo 14, verso 2, e diz: Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. A mensagem é: a igreja é um lugar de refúgio em que adoramos juntos. Maria estava em apuros, muitos apuros. Ela tinha derrubado acidentalmente uma caixa de ovos. Que sujeira! Mas nada podia fazer senão contar para sua mãe e limpar o piso. Foi acidente, mamãe. Eu não tinha intenção de quebrar os ovos, não tinha. Às vezes ocorrem acidentes, mas nem sempre as pessoas entendem. Aconteceu assim em nossa história de hoje. Imagine alguém caminhando, com passos vacilantes e quase sem fôlego. A dor o faz cambalear. Em terror, olha para trás, por sobre os ombros, e não pode ver ninguém vindo atrás. Mas ele sabe que alguém virá atrás dele. Olha para frente novamente e procura correr mais rápido. Agora, não pode estar muito longe de Siquém, a cidade de refúgio. Suponhamos que a estrada esteja em boas condições e em todas as encruzilhadas haja placas indicando o caminho. Nelas se pode ler refúgio. Pelo menos ninguém erra o caminho. Só existe uma questão: ele chegaria à cidade a tempo? Esse homem não tinha intenção de prejudicar o seu vizinho. Ele não pretendia feri-lo, mas o seu machado saiu do cabo e voou até o rosto do seu vizinho. Era verdade, ele tinha matado acidentalmente um homem. Sim, ele tinha feito aquilo, mas foi por acidente. Um inesperado e infeliz acidente. Mesmo assim, a família do seu vizinho viria atrás dele, vida por vida. Essa era a lei. Se, porém, ele chegasse à cidade de refúgio, estaria em segurança. Ele explicaria aos anciãos tudo o que tinha acontecido e estes o guardariam até que o julgamento pudesse ser realizado. Mais uma vez, o homem olha para trás. Bem distante, vem alguém correndo pela estrada atrás dele. Soluçando, o homem olha para frente e procura correr mais rápido ainda. Ele precisa chegar a Siquém. Os portões da cidade estão logo ali. Anciãos aguardam para ver se podem permitir a entrada, e ele corre mais ainda. Certamente conseguirá chegar. Sim, ele chegou. Como Deus é bom! As cidades de refúgio foram planejadas por Deus. Ele sabia que, algumas vezes, pessoas são acusadas de coisas que não fizeram. E, por vezes, coisas ruins acontecem por acidente. Por isso, Deus mandou que Moisés separasse cidades aqui e ali, pelo território de Israel, para onde as pessoas pudessem correr, refugiar-se e ter a oportunidade de um julgamento justo. Mas essas cidades de refúgio só mantinham as pessoas seguras se elas permanecessem dentro da cidade. Se fossem para fora dos muros da cidade, podiam ser apanhadas e feridas. Por vezes, as pessoas que buscavam segurança tinham de viver ali o resto da vida, a menos que o sumo sacerdote morresse. Se isso acontecesse, tudo era perdoado e elas podiam ser libertadas. Hoje também precisamos de um lugar de refúgio e Deus o providenciou para nós. A igreja é um lugar de refúgio em que adoramos juntos. Uma bela casa para Deus. O verso para decorar está no livro dos Salmos, no capítulo 84, verso 1, e diz: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A mensagem é: adoro a Deus quando mostro respeito e reverência por sua casa, nossa igreja. Vamos, querida! Vamos conhecer um dos mais lindos lugares da Índia, o Taj Mahal. O Taj Mahal é muito bonito, mas mesmo assim não é tão bonito quanto a casa que Salomão construiu para Deus. O rei Salomão convocou seu assessor. Quando ele chegou, o rei disse: É hora de começarmos a construção da casa de Deus. Você sabe que tenho pensado muito nesse grande projeto e agora estou pronto para começá-lo. Todos os israelitas sabiam acerca desse maravilhoso plano. O rei Davi, pai de Salomão, quis construir uma casa especial para Deus. Deus, porém, disse para ele que não o fizesse. O filho de Davi, o próximo rei, deveria construir o templo.
O rei Davi havia morrido e fazia 4 anos que Salomão era rei. Ele finalmente estava pronto para começar a construção do templo. Quero enviar uma carta ao rei de Tiro. Ele andava de um lado para outro na sala e finalmente começou a dizer as palavras que o assessor devia escrever para o rei Irão. Você foi um grande amigo do meu pai. Ele não pôde construir um templo para honrar a Deus como queria, mas agora eu estou planejando fazer isso. Por favor, mande cortar cedros de suas montanhas para eu usar. Enviarei homens para ajudar seus servos no trabalho e pagarei o preço que você pedir. O rei Irão ficou contente ao receber a carta de Salomão. Irão respondeu que providenciaria madeira para o templo. Ele prometeu enviar Hurão, um grande artesão, para ajudar os trabalhadores. Hurão sabia como trabalhar com ouro, prata, bronze e madeira. Sabia tudo acerca de trabalho com pedras e carpintaria também. E podia ensinar tecelagem e confecção de tecidos. O rei Salomão contratou milhares de pessoas para trabalhar no grandioso projeto do templo. Enviou 30.000 homens ao rei Irão para ajudar a cortar árvores e transportar a madeira para a sua terra. 80.000 homens foram enviados às montanhas para cortar pedras. Eles retiravam pedras maravilhosas dos lados da montanha e as transformavam em blocos menores. Quando levados para o lugar da construção do templo, os blocos se encaixavam perfeitamente no lugar certo, como se fossem peças de um quebra-cabeças. Não havia som de martelos, machados ou de qualquer outra ferramenta de ferro no local da construção. Assim, os trabalhadores mostravam reverência pelo Senhor. O Templo de Salomão foi provavelmente o mais belo edifício já construído sobre a terra. No interior, as paredes de pedra foram totalmente recobertas de madeira. A madeira foi decorada com anjos, palmeiras e flores em relevo. Depois foi completamente recoberta de ouro. Até o piso e o teto foram revestidos de ouro. Artistas esculpiram 2 grandes anjos de madeira de oliveira. Eles também recobriram os anjos com ouro. E esses anjos foram colocados no lugar santíssimo, onde ficava a arca de Deus. Suas belas asas se estendiam sobre ela. Todos os móveis do templo foram feitos da maneira mais bela e cuidadosa possível. Os israelitas desejavam honrar ao Senhor da melhor forma que podiam. Quem é capaz de construir um templo para ele? Visto que os céus não podem contê-lo, nem mesmo os mais altos céus. Construir e cuidar de uma igreja são atos de adoração para nós, assim como foram quando Salomão construiu o belo templo de Deus. E o que fazemos e dizemos dentro da igreja são também atos de adoração. A menina cativa. O verso para decorar está no livro de Gálatas, no capítulo 6, verso 10, e diz: façamos o bem a todos. A mensagem é: podemos servir a Deus em todos os lugares. Você faz alguma coisa para ajudar em casa? Ajuda a vovó na casa dela? Ajuda alguém quando passeia no parque? E ajuda a pessoa que cuida de você também? A menina cativa também ajudava. A menina entrou na cozinha e olhou ao seu redor. A cozinha era bem maior do que a da casa dela. Muitas vezes, ela tinha ajudado a mãe a preparar sopas e pães deliciosos. Então, a menininha entrou na sala de jantar e olhou ao redor. Viu uma grande mesa, muito maior do que a mesa que a família dela tinha. Viu uma vassoura num canto e lindos pratos sobre a mesa. A menina sabia varrer muito bem. Ela também sabia arrumar a mesa e sua mãe também tinha ensinado onde colocar as tigelas, os pratos e os copos. Essa menina estava na casa do homem encarregado do exército da Síria. Este homem importante, guerreiro corajoso, havia pouco tempo tinha liderado o exército sírio em um ataque contra Israel e tinha vencido. De repente, uma mulher vestida em cores vivas entrou na sala e sorriu para a menina. Ah, você deve ser a menina que meu marido Naamã mencionou. Eu sou a esposa dele. Você será minha ajudante. Venha comigo, menina. Eu lhe mostrarei o que fazer. A mulher conduziu a menina cativa por um longo corredor. Em um aposento, a mulher de Naamã apontou para algumas camas que precisavam ser arrumadas
depois para o piso, que devia ser varrido. Era preciso também tirar o pó dos móveis, e depois havia algumas roupas que precisavam ser lavadas e penduradas no varal para secar. Logo, a menina cativa se sentiu à vontade fazendo muitos trabalhos domésticos e muitas vezes trabalhava duramente por longas horas, mas não reclamava nem choramingava. Os seus pais lhe ensinaram a ser uma ajudante alegre e fazer tudo da melhor maneira que podia. O capitão Naamã e sua esposa perceberam como a menina cativa trabalhava bem. Tudo o que ela fazia era bem feito. Não desistia quando as coisas difíceis aconteciam. Não murmurava nem se queixava. A menina sorria enquanto trabalhava. Era amável e bondosa e havia algo diferente nessa menininha de Israel. Não era como as demais servas que eles tinham. Em que ela era diferente? Ela conhecia a Deus. Ela queria servir a Deus em tudo o que fazia. Ela servia a Deus em todos os lugares em que estivesse. Na própria casa com sua família em Israel ou na casa do capitão Naamã e sua esposa na Síria. A menina cativa poderia ter ficado zangada com o capitão Naamã por tê-la levado para longe de sua casa, mas ela confiava em Deus e queria servi-lo onde estivesse. Você também pode servir a Deus onde estiver. Pode ajudar em casa, pode levar seu prato sujo para a pia quando acabar de comer. Pode se oferecer para ajudar a tirar o pó dos móveis, pode brincar bondosamente com seus irmãos e irmãs, compartilhar seus brinquedos com os amiguinhos, sorrir, ser amável com as crianças que encontrar e de todas essas maneiras, em todos esses lugares, você estará servindo a Deus. Você pode servir a Deus onde estiver. Você está entendendo? O verso para decorar está no livro de Romanos, no capítulo 1, verso 16, e diz: "Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação." A mensagem é: servimos quando ajudamos outras pessoas a entenderem a Bíblia. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Você acha que um anjo falaria comigo? realmente seria maravilhoso, não é? É possível que um dia Deus use um anjo para falar com você. Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza, Disse o anjo a Filipe. Ele se levantou e partiu. Papai levantou o olhar e perguntou: Você entendeu? O anjo apenas disse a Filipe para onde ele deveria ir. Não disse o que ele devia fazer e nem o que aconteceria quando chegasse ao local. Filipe não fez qualquer pergunta a respeito. Ele foi. Então o pai continuou a sua leitura. No caminho, ele encontrou um etíope, um oficial importante, encarregado dos tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse etíope não deveria estar viajando sozinho. Ele era um alto oficial do governo, devia ter soldados para protegê-lo e também tinha servos. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para sua casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Filipe então correu para a carruagem. De novo! Deus falou com Felipe de novo! Estou certo de que ele falou, e Filipe obedeceu imediatamente, de novo. Acho que esta era a razão por que Deus podia usar Filipe tão bem. Ele era um homem que obedecia, desejava sempre fazer o que Deus queria dele. Ouça o resto da história. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu um homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Acho que posso adivinhar porque o anjo enviou Felipe ao deserto. Acho que você já sabe a razão. O etíope estava lendo o verso que diz: Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Ele foi humilhado e foram injustos com ele. O etíope perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de que o profeta está falando? De si próprio ou de outro? De modo que Filipe saltou para dentro da carruagem e contou ao etíope as boas novas acerca de Jesus. E você sabe o que aconteceu a seguir? Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O etíope disse: Olha que água! Que me impede de ser batizado? Então Filipe o batizou. E depois você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O etíope nunca mais viu Filipe.
Uau! Essa história realmente nos mostra como Deus fará tudo o que for necessário para que alguém compreenda mais acerca dele. Deus encontrará um modo de ajudar essa pessoa, usará alguém que já o conhece para ajudar outros a saber mais sobre ele. Você acha que algum dia Deus me usará também? Estou certo de que ele usará você. Escrita na parede. O verso para decorar está no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 7, e diz: Mas o Senhor respondeu: Não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. A mensagem é: sirva a Deus quando compartilhe suas palavras com os outros. Você já viu palavras escritas em um muro ou parede? Não é nada bonito, não é? Como seria se você visse uma escrita aparecendo em uma parede, mas não visse quem estava escrevendo ou ainda não entendesse a mensagem? Foi isso que aconteceu no banquete de um rei. Veja só, haveria um grande banquete no palácio. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Belsazar era o rei da Babilônia. Ele era neto de Nabucodonosor. Ele escolheu um dia para honrar aos deuses da Babilônia com uma grande festa. Todos estavam prontos para o banquete. Por meses, o exército de Ciro vinha vencendo as batalhas contra o exército da Babilônia. O povo estava preocupado porque o general persa estava acampado muito próximo da cidade de Babilônia. Todos desejavam alegrar-se e esquecer de tudo sobre a guerra. O banquete de Belsazar começou de manhã e durou o dia inteiro. Havia dançarinas e contadores de história para alegrar os convidados. Supunha-se que era uma festa em homenagem aos deuses da Babilônia, mas a maioria das pessoas estavam preocupadas em alegrar-se bebendo vinho, comendo e se divertindo. Belsazar não queria servir a Deus, só queria fazer sua própria vontade. Ele não era humilde. Deus teria se alegrado se ele se arrependesse, mas ele preferiu continuar fazendo tudo do seu jeito. O verdadeiro Deus viu tudo aquilo e ficou muito triste. Ele tinha tentado fazer Belsazar mudar os seus caminhos, mas ele não o ouvia. À medida que Belsazar ficava mais bêbado, sua maldade aumentava. Ele pediu as taças sagradas que Nabucodonosor tinha trazido do templo de Jerusalém. Ele e seus convidados as encheram de vinho e ofereceram aos seus deuses. Dá para imaginar a cena? Aqueles utensílios que no passado tinham incenso e azeite sagrado no templo de Deus, agora estavam cheios de vinho e sendo usados para homenagear ídolos. De repente, houve uma agitação. Em uma das paredes do palácio, uma pálida mão misteriosa, desligada de qualquer corpo, começou a escrever. Belsazar, horrorizado, arregalou os olhos. A Bíblia diz que as suas pernas ficaram fracas e trêmulas e os seus joelhos batiam uns nos outros de medo. Ele chamou seus mágicos e astrólogos, chamou também os sacerdotes que serviam os deuses que ele estava homenageando. Se alguém disser o que estas palavras significam, eu lhe darei uma corrente de ouro e o farei o terceiro em importância no governo de Babilônia. Mas nenhum de seus sábios conseguia interpretar as palavras. Belsazar tremia e ficava cada vez com mais medo. Finalmente, a mãe dele se lembrou de Daniel. Assim, Daniel foi levado perante o rei e lhe mostraram a misteriosa escrita. As palavras de Daniel foram respeitosas enquanto ele dava as más notícias ao rei. Você tem sido orgulhoso, você insultou a Deus e por isso ele enviou esta mensagem. Mene, mene, tekel, parzim. Mene significa que Deus logo porá fim ao seu reino.
Tekel significa que Deus tem julgado você e o encontrou culpado de horríveis pecados. Parzim significa que os persas conquistarão Babilônia. Mesmo Belsazar colocando uma corrente de ouro no pescoço de Daniel e o promovendo o terceiro em posição no reino, as palavras de Deus se cumpriram. O exército persa, comandado por Ciro, entrou na cidade e a conquistou. Belsazar foi morto aquela noite. Algumas vezes, ao servirmos a Deus, as pessoas não ficam contentes conosco. Deus nos fará fortes o bastante para levar sua mensagem a quem precisa ouvi-la. Você será mensageiro ou mensageira de Deus e falará aos outros sobre ele? Fonte de bênçãos. O verso para memorizar está em João, capítulo 7, verso 37, e diz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A mensagem diz: louvamos a Deus por suprir nossas necessidades. Você já esteve com muita sede e não conseguiu encontrar nada para beber? Foi assim que os israelitas se sentiram quando chegaram ao novo lugar de acampamento e não encontraram água. Vejamos o que aconteceu. Era tempo de mudar novamente. Os israelitas estavam se acostumando a montar o acampamento. A essa altura, eles já conseguiam montar suas tendas e desmontá-las rapidamente. A vida no deserto era muito diferente da vida no Egito. No Egito, eles trabalhavam como escravos construindo palácios e templos. No deserto, eles iam de um lugar para o outro, seguindo a orientação de Deus. Deus os havia protegido de muitas maneiras. Ele os protegera quando as pragas sobrevieram ao Egito. Quando o faraó os perseguira, Deus abriu um caminho de escape através do mar. Havia poucas semanas, Deus lhes dera maná como alimento. Eles podiam ver a presença de Deus em uma grande nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. O deserto era um lugar pouco amigável. Fazia tanto calor durante o dia que quase era possível cozinhar sobre as pedras quentes. E durante a noite, a temperatura caía tremendamente. Era preciso agasalhar-se para sentir-se confortável. O povo chegou a Refidim, um novo lugar para acampar. Após a longa caminhada, todos estavam cansados, com sede, com fome e empoeirados. Os rebanhos mugiam pedindo água. As ovelhas e cabras ecoavam a mesma mensagem. Os jumentos sussurravam e batiam o pé, intensificando a súplica. Somente os camelos pareciam não se importar com a falta de água. Haviam armazenado a água em seu corpo e aguentariam ainda um bom tempo sem ela. Todos procuravam ao redor, mas não encontravam água. As pessoas perguntavam umas às outras se alguém havia encontrado água, mas a resposta era sempre a mesma: não, não e não. Logo, o povo começou a procurar Moisés. Quando o encontraram, começaram a se queixar. Dá-nos água. Estamos com sede. Nossas famílias estão com sede. Nossos animais estão sedentos. Precisamos de água ou morreremos. Por que você nos tirou da terra do Egito? Vamos todos morrer de sede. Estamos com sede. Nossas famílias estão com sede. Nossos animais estão sedentos. Precisamos de água ou morreremos. Moisés se entristeceu. Ele sabia que Deus supriria todas as necessidades deles. Todos tinham visto Deus fazendo tantas coisas. Com certeza, podiam entender que Deus os conduzira àquele lugar. Ele certamente lhes proveria água. Moisés então respondeu: Por que estão se queixando a mim? Por que estão colocando Deus à prova? O povo não quis ouvi-lo. Simplesmente continuaram a se queixar. Por que você nos tirou da terra do Egito? Vamos todos morrer de sede. Moisés não sabia o que fazer. Então, decidiu orar a Deus. Ai, que farei com esse povo?
estão a ponto de me apedrejar. Deus respondeu a Moisés: Passe à frente do povo e leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão o cajado com o qual você feriu o Nilo, fazendo a água se transformar em sangue. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim, Moisés chamou alguns líderes dentre o povo e se adiantou. Encontrou a rocha e bateu nela como Deus lhe dissera. E a água jorrou da rocha. Esta fonte de água foi mais que suficiente para todos os animais também. Mais uma vez, Deus suprira todas as suas necessidades. Deus não muda. Hoje, Ele ainda supre nossas necessidades. Que Deus maravilhoso! Livre da escuridão. O verso para decorar está no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, e diz: Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. A mensagem é: Deus me ajudará a compartilhar sua mensagem de salvação com outros. Laura apertou os olhos algumas vezes por causa da claridade enquanto saía da caverna que estava explorando com seus amigos da escola no zoológico. Era bom sentir o sol no rosto e respirar ar puro de novo. Jonas se sentiu feliz por estar novamente em terra firme. A primeira coisa que ele deve ter feito foi respirar profundamente o ar fresco. Era tão bom poder fazer isso depois do cheiro de peixe e dos últimos 3 dias. Ele abriu e fechou os olhos uma porção de vezes. A luz feria os seus olhos depois de 3 dias dentro do peixe. Ele correu e se movimentou de um lado para outro. Como era bom ser capaz de livremente se movimentar de novo. Jonas se alegrou e louvou a Deus por ter salvo a sua vida. De repente, Deus falou para ele: Jonas, quero que você vá a Nínive e pregue a mensagem que eu vou lhe dar. Jonas ainda não queria ir a Nínive, mas, porém, ele tinha prometido a Deus que obedeceria dessa vez. Assim, foi para lá o mais rápido possível. Jonas começou a pregar tão logo chegou à cidade e pregou a todos os moradores de Nínive a mensagem especial de Deus. Daqui 40 dias, Nínive será destruída. As notícias se espalharam rapidamente através da cidade. Nínive será destruída. Como isso pode acontecer? O que podemos fazer para que isso não aconteça? Logo, as pessoas começaram a se perguntar: talvez, se Deus perceber que estamos tristes de verdade pelas coisas que estamos fazendo, Ele nos salve. Talvez Ele não destrua nossa cidade. Vamos mostrar o quanto estamos tristes. Não vamos comer nenhum alimento nem vestir roupas bonitas. Vamos orar a Deus e talvez Ele nos ouça. Assim, todos se vestiram de pano de saco para mostrar como estavam tristes por causa dos seus pecados. Eles jejuaram e oraram por perdão. O rei de Nínive ouviu sobre o que estava acontecendo na cidade e percebeu imediatamente que a advertência de Jonas vinha de Deus. Ele creu na mensagem e resolveu mostrar a Deus quão triste se encontrava pelas coisas erradas que ele e o seu povo tinham feito. Tirou suas vestes reais e se vestiu de pano de saco, roupas simples e muito grosseiras. Depois, ele se ajoelhou e orou a Deus. O rei enviou uma mensagem a todas as pessoas de Nínive, que dizia que não era permitido a nenhum homem, mulher, criança, animal, bois ou ovelhas provar coisa alguma. Eles não poderiam comer nem beber, e todos deviam vestir-se de pano de saco. Eles precisavam urgentemente orar a Deus e pararem de ser violentos e maus uns com os outros. Talvez assim, Deus seria misericordioso com eles e talvez os perdoasse por todas as coisas erradas que eles tinham feito e não destruísse a cidade. E todos fizeram como o rei ordenou. Deus observou o povo e pôde ver como as pessoas de Nínive estavam tristes.
Ele percebeu que elas estavam realmente tristes, de maneira que ele perdoou a todas elas e resolveu não destruir a cidade. As pessoas de Nínive ficaram agradecidas. Deus tinha mostrado a elas amor e misericórdia. E elas mudaram seus caminhos, começaram a louvar a Deus por seu amor e por seu perdão. Jonas fez o que Deus tinha pedido para ele. Transmitiu a mensagem que Deus tinha dado. Deus tinha mostrado preocupação pelo povo de Nínive. E Deus desejava que eles mudassem os seus caminhos para que pudesse salvá-los. Ele também deseja nos usar para compartilharmos com os outros a sua amorosa mensagem de salvação. Mulheres na liderança. O verso para decorar está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 17, e diz: tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. A mensagem é: respeitamos os líderes que Deus coloca como autoridades. Você tem algumas tarefas especiais na sua casa? Seus pais pedem para você ajudar em algo? Deus tem um trabalho especial para cada um de nós. Vamos descobrir mais sobre uma mulher a quem Deus deu um trabalho muito especial. Deus deu a Débora uma responsabilidade especial: liderar Israel. Era um trabalho difícil. As pessoas não obedeciam a Deus e adoravam ídolos ao invés de Deus. 20 anos antes, o rei Jabim tinha atacado Israel. Ele venceu a batalha e fez os israelitas de escravos. Desde então, todos viviam com medo do rei e de seu general Cícera, que tinha 900 carros de ferro. Débora era conhecida como juíza. Ela não tinha um escritório e um tribunal de justiça como os juízes têm hoje. Ela se sentava debaixo de uma palmeira. Quando as pessoas tinham algum problema, a procuravam para que ela o solucionasse e atendiam ao conselho dela. Por muitas vezes, Débora ouvia sobre como o povo se sentia triste por ter abandonado a Deus e passado a adorar os ídolos. E as pessoas pediam que elas as ensinasse a adorar o Deus verdadeiro. Certo dia, Deus disse a Débora: tenho ouvido as orações do meu povo e vou libertá-los do cativeiro. Débora ouviu as instruções de Deus e as transmitiu a Baraque, o comandante do exército. Deus ordena que você reúna 10.000 homens no Monte Tabor. Ele entregará Cícera em suas mãos. Baraque ficou com muito medo. Ele conhecia a crueldade do exército de Cícera. Eles haviam atacado a sua cidade. Mas Baraque respeitava Débora, pois sabia que Deus falava através dela. Se você for comigo e o exército, iremos. Quando Débora concordou em ir com Baraque, Deus lhe deu uma segunda mensagem. Por você querer que eu vá com você, você não terá a honra de ser o vencedor da batalha. Essa honra será dada a uma mulher. Débora, Baraque e os 10.000 soldados lutaram muito pouco. Quando Baraque e seus homens saíram ao encontro de Cícera, Deus agiu. Cícera e seu exército deixaram seus carros e fugiram. Baraque e seus homens saíram em perseguição e destruíram o exército. Mas em meio àquela confusão, Cícera escapou. Cícera caminhou até a tenda de Jael. O marido dela era um de seus amigos. Assim, Cícera pensou que durante algum tempo estaria seguro ali e pediu a ela alguma coisa para comer e um lugar para se esconder. Jael sabia que Cícera era um homem mau. Enquanto ele dormia, ela o matou. Assim, a profecia de Débora se cumpriu. No caso, não foi Baraque quem venceu, e sim Jael, uma mulher.
Deus usa uma variedade de pessoas como líderes em sua igreja: homens, mulheres, idosos, jovens, ricos, pobres e até crianças. Vocês, crianças, também podem ser líderes de Deus. Deus capacita a todos que o amam para segui-lo e para serem bons líderes. Precisamos ouvir os líderes escolhidos por Deus para aprendermos com suas experiências e entendermos melhor o plano de Deus para a nossa vida. Quando Deus pede para fazermos algo, precisamos estar prontos para obedecer. Promessas devem ser cumpridas. O verso para decorar está no primeiro livro de Samuel, capítulo 20, verso 42, e diz: cumpramos sempre a promessa que nós fizemos um ao outro. A mensagem é: pessoas que amam a Jesus cumprem suas promessas. O rei Davi olhou para o lindo céu azul. Ele começou a se lembrar do tempo em que era jovem. Pensou nos dias em que cuidava das ovelhas do seu pai. Lembrou-se do dia em que Samuel derramou óleo em sua cabeça, dizendo que Deus o havia escolhido para ser o próximo rei. Davi se lembrou dos dias vividos no palácio com o rei Saul. Então, sentiu saudades de Jonatas, o filho de Saul. Ele era o seu melhor amigo. Davi suspirou. Jonatas, como bom soldado, havia morrido na batalha. Como Davi sentia falta dele. Lembrou-se de quando galopavam a cavalo pelo campo e de como gostavam de atirar flechas ao alvo. Também se lembrou de como prometeram ser bons amigos para sempre e de quando prometeu que seria bondoso com a família de Jonatas para sempre. De repente, Davi pensou se ainda havia alguém vivo da família de Jonatas. Ele mandou chamar Ziba, que tinha sido servo na casa de Saul. Ziba veio correndo até o palácio e se inclinou perante o rei. Será que ainda há alguém vivo da família de Saul? Se houver, gostaria de demonstrar a bondade de Deus a essa pessoa. Sim, o filho de Jonatas está vivo. É Mefibosete, um rapaz aleijado. Ele caiu quando era pequeno e ficou aleijado dos 2 pés. Eu quero vê-lo. Assim, o rei mandou que seus servos trouxessem Mefibosete ao palácio. Quando a mensagem do rei Davi chegou a Mefibosete, seu estômago começou a doer. Ele sabia que seu avô, o rei Saul, havia tratado mal a Davi. Por que será que Davi queria que ele fosse ao palácio? Será que o rei o trataria mal? Ele sabia que não podia dizer não ao rei, mas realmente não queria vê-lo. Quando Mefibosete chegou ao palácio, inclinou-se com dificuldade perante o rei Davi. Eis aqui o servo. Não tenha medo. Seu pai Jonatas era meu melhor amigo. Essa é a razão pela qual pedi a você que viesse aqui. Quero dar a você toda a terra que pertencia ao seu avô Saul. Também quero que você venha morar comigo aqui no palácio. Mefibosete ficou de boca aberta. Tamanha foi a surpresa. Por que você quer fazer coisas boas por mim? Porque seu pai e eu fomos grandes amigos e eu prometi a ele que cuidaria de sua família. Então, Mefibosete se mudou para o lindo palácio do rei. E daquele dia em diante, Davi tratou Mefibosete como se fosse seu próprio filho. Davi e Mefibosete logo se tornaram bons amigos também. O presente de Ana para Deus. O verso para decorar está em 1 Samuel, capítulo 1, verso 28, e diz: por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. A mensagem é: podemos ajudar os líderes de Deus. Você algum dia já parou para pensar nas pessoas que ajudam na igreja? Você também pode ajudar. Ana e seu marido Eucana foram ao tabernáculo, a casa de Deus, em Siloé, para adorar o Senhor. Ali, Ana orou pedindo um bebê. O velho sacerdote Eli pediu que Deus atendesse a oração dela e lhe desse um bebê. Quando Ana voltou para casa, ela observou as crianças correndo uma atrás das outras enquanto brincavam. Ana ria das crianças barulhentas e ofegantes.
Ela sorria para suas mães. Ana guardou seu segredo consigo mesma. Finalmente, ela também seria mamãe. Um dia, o bebê de Ana nasceu. Ela olhava para os lindos cabelos castanhos cacheados do seu bebezinho, para seus belos olhinhos e orelhinhas. Ana acariciava a pele macia e contava os dedinhos de seu pé. Ela deu ao seu filhinho o nome de Samuel, porque esse nome significa pedido ao Senhor. Ana havia orado pedindo a Deus um filho, e ele atendera seu pedido. No ano seguinte, quando chegou novamente o tempo de ir adorar o Senhor em Siló, Eucana foi, mas Ana ficou em casa com o bebê. Ela disse ao seu marido: Vou esperar até que o bebê possa se alimentar sozinho. Então, eu o levarei ao tabernáculo. Ele ficará lá e servirá ao Senhor. Assim, quando Samuel cresceu o suficiente para se alimentar sozinho, Ana o levou para o tabernáculo conforme havia prometido. Lembra-se de mim? Eu estive aqui orando ao Senhor por um filho. Ele me deu este lindo menino e agora vim trazê-lo de volta ao Senhor. Meu filho, durante todos os dias de sua vida, pertencerá a Deus. O pequeno Samuel olhou para o rosto do sacerdote Eli. Ele não teve medo de ficar com ele no tabernáculo. Ana sentia muita falta do seu menininho, mas ela sabia que havia tomado a decisão certa. Então, ela esperava com ansiedade o ano inteiro para ir adorar no tabernáculo. Cada ano, Ana fazia um novo casaco e levava para Samuel. E cada ano, o sacerdote Eli pedia a bênção de Deus sobre Ana e Eucana, para que tivessem mais filhos. Deus abençoou Ana e seu marido, e eles tiveram mais 3 filhos e 2 filhas. Esses filhos viviam em casa com seus pais, mas o pequeno Samuel morava no tabernáculo e ajudava o sacerdote Eli. Ana amava muito Samuel. Precisa-se de auxílio. O verso para decorar está no livro de Efésios, no capítulo 6, verso 7, e diz: Sirvam de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. A mensagem é: adoro a Deus quando uso minhas habilidades para fazer o seu trabalho. Ana e Melina estavam assistindo a um vídeo no tablet do papai. O vídeo ensinava a fazer uma casinha de origami. Elas seguiram as instruções passo a passo e assim conseguiram fazer uma casinha também. Algumas coisas precisam de um modelo, de um projeto. Deus sabia que projetos eram importantes quando os israelitas começassem a construir um santuário para ele. Era difícil para os israelitas descreverem os sentimentos de alegria e felicidade. Deus os amava tanto que desejava ter uma casa no acampamento deles. Eles chamaram a casa de Deus de santuário. Poderiam falar com Deus o tempo todo, justamente como nós podemos. Deus, porém, sabia que era importante para os israelitas ter um lugar para encontrar-se com ele. Os israelitas moraram no Egito durante um longo tempo. Sabiam mais sobre os deuses egípcios do que sobre o Deus vivo que os tinha libertado. Seria fácil se esquecer de Deus. O santuário era a maneira de Deus lembrá-los de que ele estava ali durante todo o tempo. Em primeiro lugar, os israelitas reuniram o material que eles iriam precisar. Doaram alegremente seus presentes e todos levaram as melhores coisas que tinham para a casa de Deus. Levaram prata, ouro, bronze e também os melhores tecidos e peles de animais. De fato, doaram tanto que Deus disse a Moisés que já bastava, eles já tinham o bastante para fazer tudo. Todos queriam ajudar no projeto da construção. Desde o mais idoso até o mais jovem, todos queriam fazer alguma coisa. Deus queria que sua casa fosse muito especial e tinha dado projetos a Moisés para os trabalhadores e tinha descrito cada coisa nos mínimos detalhes. Logo, chegou o tempo de escolher quem faria o quê. E Deus disse a Moisés que a construção do santuário era a coisa mais importante que ele iria fazer. Escolheu então 2 pessoas especiais para ajudá-lo, Bezalel e Aholiabe, que eram de tribos diferentes.
Bezalel era filho de Uri, neto de Ur, e pertencia à tribo de Judá. Já Oliabe era da tribo de Dan e era filho de Aizamaque. Deus abençoou esses homens de maneira muito especial. Eles seriam capazes de trabalhar com todas as espécies de artesanatos, executariam os projetos que Deus tinha dado a Moisés. Ninguém seria capaz de fazer coisas tão bem quanto eles. Deus também disse a Moisés que ele precisaria de outras pessoas especializadas para auxiliar. Todos os que trabalhassem na construção receberiam dele, de Deus, uma bênção. E ele tornaria os talentos e habilidades deles muito melhores do que eles tinham antes. E Deus ainda lembrou que eles deveriam fazer todas as coisas de acordo com os planos que ele tinha mostrado. Deus havia dado os planos para a tenda da congregação e tudo o que ia dentro dela, incluindo a arca e a sua cobertura especial. Quando a arca ficasse pronta, Moisés deveria colocar os 10 mandamentos dentro dela. Os israelitas trabalharam juntos para construir o santuário de Deus. Felicidade enchia o coração deles enquanto trabalhavam. Justamente como Deus tinha prometido, ele abençoou seus talentos e habilidades. Nossa igreja é como o santuário dos israelitas. Vamos à igreja para adorar a Deus e louvá-lo por tudo que ele nos faz. Quando usamos os talentos e habilidades para Deus, ele os abençoará e os aperfeiçoará. Melhores amigos. O verso para decorar está no primeiro livro de Samuel, capítulo 20, verso 17, e diz: Jonatas amava Davi como a si mesmo. A mensagem é: verdadeiros amigos amam uns aos outros. Quem é seu melhor amigo? E o que vocês gostam de fazer juntos? Davi e Jonatas se consideravam melhores amigos e amavam um ao outro. O rei Saul mandou um convite a Davi. Venha morar no palácio. Quero que você trabalhe para mim e se torne um soldado. E assim, Davi se mudou para o lindo palácio. Pouco tempo depois, Davi ficou conhecendo Jonatas, o filho mais velho do rei Saul. Davi e Jonatas se tornaram melhores amigos. Vamos atirar flechas ao alvo. Vamos andar a cavalo pelo campo. O povo de Israel também começou a amar Davi. Isso fez com que o rei Saul pensasse que o povo dedicava mais amor a Davi do que a ele. Saul ficou tão zangado que procurou uma ocasião para matar Davi. Por que seu pai está querendo me matar? Nem pense nisso. Mas é verdade. Amanhã vai começar a festa e devo jantar com o rei. Vou me esconder no campo durante 2 dias. Se seu pai notar a minha falta, diga a ele que fui visitar minha família. Se ele ficar muito bravo, você saberá que ele está planejando me matar. Tudo bem. Esconda-se atrás daquele monte de pedras no campo. Se meu pai realmente estiver planejando algo contra você, eu o avisarei. Atirarei flechas na direção do monte de pedras e mandarei um menino procurá-las. Se eu gritar para ele que as flechas estão mais longe, então você saberá que meu pai realmente está querendo matá-lo. E você precisará fugir para estar seguro. Quando o rei se sentou para o jantar da festa, percebeu que a cadeira de Davi estava vazia, mas não disse nada. No jantar do dia seguinte, o rei percebeu que a cadeira continuava vazia. Então ele disse: Onde está Davi? Ele foi visitar seus familiares. O rosto de Saul ficou vermelho de raiva. Pensa que eu não sei que você está querendo que Davi se torne rei? Mande chamá-lo imediatamente, pois ele deve morrer. Jonatas entendeu que seu pai estava realmente querendo matar Davi. Na manhã seguinte, Jonatas foi ao campo, pegou uma flecha, apontou para o monte de pedras e atirou. O menino que o servia correu para buscar a flecha. Um pouco mais longe, a flecha está mais para frente. Quando o menino voltou com a flecha, Jonatas o enviou de volta à cidade. Então, Davi saiu do esconderijo e os dois se abraçaram se despedindo. Pode ser que não nos encontremos mais por um bom tempo, mas continuaremos amigos. Sim, seremos bons amigos para sempre.
Retrato de Deus. O verso para decorar está no livro dos Salmos, no capítulo 119, verso 165, e diz: Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. A mensagem é: os mandamentos de Deus nos ajudam a compreendê-lo. Júlia pulava de alegria. Ela tinha recebido uma carta da sua avó, e na carta havia uma foto dela com seu novo jardim. Isso ajudou Júlia a ver exatamente como sua avó estava agora e a lembrou das coisas divertidas que elas faziam juntas. Cartas, fotos, ligações e mensagens nos ajudam a lembrar como as pessoas são. Na história de hoje, Deus deu aos israelitas algumas palavras que os ajudaram a saber como Ele é. Aquele era o dia. Deus tinha dito aos israelitas para se prepararem, pois Ele desceria sobre o Monte Sinai. Durante 2 dias, eles fizeram os preparativos, lavaram suas roupas e, acima de tudo, permaneceram longe da montanha. Deus tinha proibido que eles a tocassem. Havia trovões e relâmpagos e uma densa nuvem escura pairava sobre a montanha. De repente, ouviu-se um som de trombeta. O povo tremeu. Moisés conduziu o povo para perto da montanha. Fumaça cobria toda a montanha e a terra tremia. O som de trombeta ficava cada vez mais forte. Então, Deus disse: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito e da terra da escravidão. Deus primeiramente lembrou aos israelitas quem Ele era. Ele os amava e queria que eles o conhecessem para que pudessem amá-lo também. Ele sabia que precisavam ser felizes e, por isso, desceu ao Monte Sinai para dar a eles os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Deus queria que eles respeitassem o seu poder, reconhecendo a sua importância central na vida deles. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, e não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Durante muito tempo, os israelitas viveram no Egito, onde o povo adorava muitos ídolos e tinham se esquecido de como adorar a Deus. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Quando amamos alguém, somos cuidadosos em respeitar o seu nome. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Deus sabe que precisamos de tempo para descansar e para adorá-lo, então Ele nos deu o sábado como um tempo especial para descansar e conhecê-lo melhor. Ele também quer que nos lembremos da forma maravilhosa como Ele nos criou e cuida de nós. Honra teu pai e tua mãe para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus nos deu nossos pais para nos amar, cuidar de nós e nos ajudar a aprender o que é certo. Em troca, Ele quer que nós tenhamos respeito e obedeçamos a eles. Deus sabe que conviver com familiares amorosos é o melhor para nós. Os 4 mandamentos seguintes são curtos e diziam aos israelitas como deviam tratar as outras pessoas. Não matarás. Apenas Deus pode dar vida e Ele quer que nós a respeitemos e protejamos. Não adulterarás. Deus quer que as famílias sejam felizes, quer que pai e mãe sejam casados e que cultivem um pelo outro um amor tão especial como não compartilham com mais ninguém. Não furtarás. Deus quer que respeitemos as coisas que pertencem aos outros. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. As palavras de Deus são verdadeiras e Ele quer que falemos sempre a verdade também. O último mandamento dizia aos israelitas como deviam se sentir quando outras pessoas tivessem coisas boas que eles não tinham. Não cobiçarás coisa alguma que pertença ao seu próximo. Deus nos diz que Ele nos dará o que precisamos. Ele quer que nos concentremos nele e não em outras pessoas e no que elas têm. Os mandamentos foram dados por Deus aos israelitas para ajudá-los a entender o que é importante para Ele. Deus sabia que os israelitas seriam mais felizes se seguissem essas regras. As regras de Deus nos dizem o que é importante para Ele. Os 10 mandamentos nos fazem compreender como Deus é.
e eles nos dão um retrato de um Deus que nos ama e quer o melhor para nós. Noé constrói a arca. O verso para decorar está no livro de Gênesis, no capítulo 6, verso 22, e diz: Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. A mensagem é: adoramos a Deus quando lhe obedecemos. Você sabe fazer um barco de madeira? Há muito tempo atrás, Deus disse a Noé que construísse um enorme barco, mas ele não sabia como. Quem você acha que mostrou a Noé o que fazer? Deus olhou para o mundo que tinha criado. No começo era tudo tão bonito, mas agora o povo era mau. Apenas umas poucas pessoas ainda amavam e adoravam a Deus. A maioria fazia tudo o que era mal. Deus viu que tudo que elas faziam causava tanto sofrimento que ele ficou triste por ter criado os seres humanos. Então, ele decidiu que teria que destruir a terra e começar tudo de novo. Deus foi conversar com seu amigo Noé, um homem bom e um dos poucos que ainda amava e adorava a Deus. Ele explicou a Noé que tinha decidido destruir a terra por causa da maldade do povo e que enviaria um dilúvio para que as águas cobrissem toda a terra. Mas ele queria salvar todas as pessoas que o amavam e, por isso, pediu que Noé construísse um barco para que ele e a sua família se salvassem, além de outras pessoas que quisessem e os animais também. Então, Deus deu a Noé instruções de como deveria ser o barco. Ele deveria usar madeira de cipreste, cortar pedaços bem compridos de madeira e cobrir o lado de dentro e de fora com piche, para que a água não entrasse no barco. E o barco deveria ser muito, muito comprido, bem largo e bem alto. O barco deveria ter 3 andares, um inferior, um no meio e um superior. Devia ser um barco enorme. Noé prestou muita atenção em tudo o que Deus tinha lhe falado. Depois, ele obedeceu e começou a construir aquele grande barco que hoje em dia chamamos de arca. A construção da arca era uma grande tarefa que levaria muito tempo para ser terminada. Noé precisava de ajuda, então seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, o ajudaram. Eles foram até a floresta e pegaram muitas árvores de cipreste. Do tronco dessas árvores, eles fizeram longas tábuas e as lixaram até ficarem bem lisinhas. Depois, carregaram as tábuas e começaram a unir umas às outras. Pouco a pouco, a arca começou a tomar forma. Noé seguiu cuidadosamente as instruções que Deus tinha lhe dado. A Bíblia diz que ele fez tudo conforme Deus tinha mandado. E Deus estava com Noé e seus ajudantes cuidando deles. Deus também quer que sigamos as suas instruções hoje. A Bíblia nos diz o que Deus quer que façamos. Quando obedecemos a Deus, estamos adorando a Ele. Essa é uma forma de agradecermos a Deus por cuidar de nós. Reformando o templo. O verso para decorar está no livro de Filipenses, no capítulo 1, verso 27, e diz: lutando juntos pela fé. A mensagem é: na família de Deus, trabalhamos juntos. Você já ajudou em algum projeto da sua família, como limpar janelas ou arrancar as ervas daninhas do jardim? Joás liderou seu país em um grande projeto da igreja e todos trabalharam juntos. O rei Joás viu alguma coisa que realmente queria fazer. Durante todos os anos em que reis e rainhas haviam governado Israel, ninguém cuidou da casa de Deus. Alguns dos reis e rainhas até arrancaram pedaços das paredes do templo e usaram as pedras para construir templos para os ídolos que eles adoravam. Os filhos da má rainha Atalia haviam levado os vasos de ouro e de prata do templo e os usado na adoração de seus ídolos. Então, Joás se tornou rei e desejou reformar o templo, a casa de Deus. Ele desejou reconstruir as paredes com a melhor madeira e as melhores pedras. Queria comprar novos vasos para adoração ao Senhor, mas isso custava muito dinheiro.
onde ele conseguiria o dinheiro todo? Joás teve uma ideia. Ele ajuntaria dinheiro para fazer esse trabalho. Mas ele não seria o único a fazer isso. Ele ia pedir que todas as pessoas do seu país ajudassem também. Joás mandou fazer um cofre parecido com um grande baú de madeira com uma pequena abertura na tampa. Ele colocou o cofre perto da porta do templo. Quando o povo vinha adorar a Deus, trazia ofertas e as colocava nesse cofre. Algumas pessoas tinham muito dinheiro para dar e outras tinham pouco, mas todas concordaram em ajudar com alegria. Todas as ofertas foram se acumulando e dentro de pouco tempo o cofre estava cheio. Os sacerdotes tiravam o dinheiro do cofre e mandavam para a tesouraria do rei, onde era mais seguro. Depois, eles colocavam outra vez o cofre vazio à porta do templo. Os sacerdotes esvaziaram muitas vezes o cofre e o trouxeram de volta para que ficasse cheio novamente. E o povo continuava trazendo ofertas para encher o grande cofre. Cada vez mais dinheiro era juntado na tesouraria do rei Joás. Muito dinheiro foi conseguido ao juntar as ofertas de todo o povo. E logo Joás tinha o suficiente para reformar a casa de Deus. Joás procurou os melhores carpinteiros e os melhores especialistas em trabalho com pedras de todo o país. Ele comprou a melhor madeira e as melhores pedras. Homens que sabiam trabalhar com ferro e bronze também foram contratados. Juntos, eles reconstruíram o templo para que tivesse a mesma aparência que tinha no passado. Quando terminaram, ainda havia dinheiro sobrando. Com o dinheiro que sobrou, Joás comprou novos vasos de ouro e outros utensílios para serem usados nas atividades do templo. Joás estava muito feliz. O povo também estava feliz. Todos estavam felizes porque tinham trabalhado juntos para honrar a Deus. Fizeram da casa de Deus um lugar especial e muito bonito. Nós também podemos trabalhar juntos para honrar a Deus. Podemos ajudar a manter a casa de Deus limpa e bem arrumada. Podemos trabalhar juntos para honrar a Deus, tanto em casa como na igreja e na escola.